Tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Para quem não tinha assistido meus vídeos ainda, né, estamos aqui para trazer um vídeo impactante da palavra do Senhor para a sua vida hoje. Amém? Vamos falar do querer, da justiça, do amor de Deus para a sua vida, como falamos em todos os vídeos aqui. Amém? E o tema da palavra hoje é sobre a justiça de Deus em tempos maus. Amém? A resposta que Deus nos dá em tempos maus, em tempos de crise. Amém? Então, eu quero falar hoje sobre Jeremias. Amém? Jeremias 5, a partir do versículo 1. Vamos ler comigo? Você que tem a Bíblia aí, abra aí sua Bíblia. Amém? Eu vou dar um minutinho e não se esqueça de dar um like aí, viu, pessoal? Ok, você que tem sua Bíblia, abre em Jeremias 5, versículo 1. Amém? Então Deus falou assim a Jeremias: Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora informar-vos, e buscai pelas praças e ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Amém? O Senhor está querendo dizer que naquele tempo, em Jerusalém, não se achava mais homens justos, né? Porque eram homens que tinham vendido, né? Tinham vendido as suas almas, né? As coisas vãs desse mundo, né? Os prazeres desse mundo, a falsos deuses, né? E tinham se apartado da presença do Senhor, tinham se apartado do bem, né? Fazendo só aquilo que era mal. E o Senhor estava falando, ainda que eles jurassem por mim, jurassem, vive o Senhor disse a Jeremias, falsamente me juram. Amém? Então, o Senhor está nos mostrando que hoje nós passamos por coisas semelhantes ao que, ao que Israel passou no tempo de Jeremias, antes de Jesus vir. Amém? Então, o Senhor ele dá esta resposta aos ele dá essa resposta a Jeremias, né? Porque Jeremias ele não encontra, né? Essas pessoas com qualidades a qual Deus procurava, pessoas justas, né? Pessoas que adoravam o nome do Senhor, né? E pessoa que praticava a justiça de Deus. Amém? Então, Deus disse assim, no versículo 4 para Jeremias: Eu, porém, disse: devera estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Amém? Olha só que coisa. O Senhor está dizendo que aquele povo eram loucos, né? Porque eles não conheciam o caminho de Deus, não buscavam o caminho do Senhor. Por isso eram considerados como loucos, faziam as coisas conforme o seu próprio coração. Amém? Então, o Senhor ele veio e nos disse assim. O Senhor nos disse no versículo 7: Como vendo isto te perdoarias? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteram e em casa de meretrizes se ajuntam em bandas. Amém? O Senhor está dizendo que eles adulteraram a presença do Senhor, né, naquele tempo, né, deixaram o amor do Senhor e foram se relacionar com outras mulheres idólatras, né? O que é as mulheres idólatras? Mulheres, né, e coisas que afastavam os homens de Deus da sua presença, da presença de Deus. Amém? E o próximo versículo aqui que eu quero falar para vocês, né, está no versículo 9, onde Deus falara a Jeremias: E deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Ou não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Olha, Deus está fazendo uma pergunta forte a Jeremias. Será que eu deixaria de castigar estes? E não se vingaria minha alma de uma nação como esta?
Meus queridos, Deus é um Deus justo. Deus ele castigou aquela nação e deixou com que aquela nação, né, fosse escrava da Babilônia. E hoje, será que não estamos vendendo a nossa alma? Será que não estamos vendendo, né, a presença de Deus por coisas vãs desse mundo? Por prazeres deste mundo? Só para satisfazermos a vontade do nosso coração? Mas saibam que se deixarmos a presença de Deus, como o povo daquele tempo foi escravo de uma nação corrompida, de uma nação que adorava outros deuses, de uma nação que castigava os filhos de Deus, assim nós também seremos. Assim nós também somos castigados com a miséria deste mundo. Assim nós também somos castigados com as enfermidades. O nosso espírito não encontra paz, a nossa alma não encontra paz. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele suspirou em nós, não encontra a presença dEle mais. Vocês vão ficar nessa peleja até quando? Deus ele está nos chamando a voltar a adorar Ele. Amém? Então, Deus ele nos avisa. Ele nos avisa assim, ó, no versículo 25 ainda do capítulo 5. As vossas iniquidades, os seus pecados, se afastam do bem. Ou seja, os nossos pecados e as nossas iniquidades nos afastam do bem. O bem que Deus preparou para nós. Nós não conseguimos enxergar nada como puro. Nós não enxergamos nada como santo. Tudo que nós vemos neste mundo é profano. Tudo que nós vemos que Deus ele preparou para nós se torna mal. Por quê? Porque os nossos olhos se tornam carnais. Os nossos olhos, o nosso coração se torna impuro. E Deus ele quer transformar o nosso coração puro novamente. Amém? Olha o que Deus ele nos chama a fazer. No capítulo 6, versículo 1, Deus ele fala assim: Fugi para a salvação, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Requearém, porque a banda do norte espreita um mal, um grande quebrantamento. Amém? Deus ele nos fala: Fugi para a salvação, ó Benjamim. Nós estamos sendo considerados como Benjamim hoje, como aqueles ao qual transgrediram a lei do Senhor. E Deus ele nos chama para fugir para a sua presença, de onde vem o socorro. Deus nos chama para fugir para a presença dele, para a verdade, para a justiça, de onde vem o refúgio, de onde vem uma fartura que o mundo não pode nos dar. Amém? Jesus nos ama tanto. Ele te ama tanto que ele nos deixa um manual para nos encontrarmos a paz, para nós encontrarmos a luz e a salvação, para nós encontrarmos o braço dele, a mão bem segura dele, que é a sua palavra, é a sua Bíblia. Amém? Então o Senhor nos diz mais uma vez: fujam para a salvação. Então fujam para a presença dele. Amém? Meu queridos, então esta é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Se você quer viver a justiça do Senhor, fuja para os braços do Senhor. Corram para as mãos fortes dele, porque ele lutará por vós as vossas lutas. Ele lutará por vós as vossas fraquezas e ele vos fortalecerá no dia da angústia, no dia da tribulação. Amém? Esta é a mensagem importante que eu quero deixar para você hoje. Amém? Fica com Deus, meus queridos. Até a próxima. Em nome de Jesus, amanhã estarei trazendo uma mensagem maravilhosa do Senhor para a sua vida. Amém? Tchau, galera.